A paz, Senhor. Esses dias eu estive escrevendo meu testemunho em alguns comentários de vídeos no YouTube e gerou uma certa repercussão e algumas pessoas vieram pedir que eu gravasse então meu testemunho e pudessem estar assim falando em vídeo. Bom, é o que eu vou fazer nesse momento. Eu estou dentro da congregação que Deus me deu. Ela foi aberta agora dia 10 de novembro de 2017. Começando o testemunho. Eu sofri 2 abusos sexuais quando eu era criança, por torno dos 8 anos de idade. E daí me fez crescer em depressão. Fui muito tímido durante a minha infância, durante a minha adolescência. E no tempo do colégio, então, por conta da timidez e por conta do meu peso, eu cheguei a pesar 104 quilos com 14 a 15 anos. E por conta da minha aparência, eu fui muito rejeitado dentro da sala de aula. Eu me lembro de uma situação na 5ª série que eu pedi para a professora me deixar ir no banheiro, ela não deixou ir, acabei urinando dentro da sala de aula e foi uma grande vergonha, muitas pessoas tiraram sarro de mim. Eu lembro também que entre a 5ª e 6ª série eu estava reprovando em educação física, porque por conta do meu peso eu não conseguia fazer as atividades e não me sentia bem fazendo as atividades, porque muita gente tirava sarro de mim. Então, também uma vez a professora contou dentro da sala de aula: o Jonathan vai reprovar porque ele não tirou nota e ele não está conseguindo fazer as atividades. Ela contou na frente de todo mundo e aquilo gerou uma grande zombaria, um monte de gente colocando apelido, e para mim foi bem triste aquela situação. E tinha situações que os meus colegas vinham, riscavam meu caderno, arrancavam a folha de tudo que eu tinha copiado. Havia situações que eles roubavam o dinheiro que eu levava para merenda, ou quando não roubavam assim eu dava a eles, porque eu tinha vergonha de ir para a fila da merenda, porque eu sabia que eles ia ter algum tipo de chacota por eu já ser gordo e estar ali pegando merenda. Existia vários apelidos, então eu preferia não pegar merenda. Eu andava isolado no pátio do colégio, eu ficava dando voltas no pátio sozinho durante 15, 20 minutos. E mesmo com meu irmão chegou a estudar um tempo na mesma escola durante o mesmo período, mas durante o intervalo ele fingia que não me conhecia. Isso acredito que foi entre a 7ª série. E então minha vida foi assim, eu não tinha amigos na sala de aula, era totalmente isolado. E tinha momentos que quando eu ficava sozinho no intervalo, vinha uma professora, eu me lembro, ela perguntava: por que você não vai com teus amigos? E eu mentia, eu dizia que eu estava cansado, mas é que na verdade não existia amigos. Então eu não me lembro também muito da minha infância, eu não lembro muitas coisas, eu lembro alguns detalhes, os que eu estou contando agora. Com 15 anos de idade, já inconformado com o peso que eu tinha, com a minha aparência, comecei a fazer os anabolizantes e cheguei a aplicar mais de 60 vezes em mim sozinho. Também aos 15 anos de idade eu fui para um retiro, e nesse retiro estava tendo uma fogueira, e nessa fogueira era para ser lançado o nome de quem você precisava perdoar, liberar perdão. Eu lancei o nome de um parente meu, um parente que me abusou sexualmente, eu lancei o nome naquela fogueira. A partir daquele dia eu me senti livre daquele peso, daquela mágoa, aquela angústia. Também até os 15 anos, até aquele momento, eu achava que eu deveria ser homossexual, eu achava que eu ia seguir aquilo que aconteceu comigo quando eu era criança. E a partir daquele momento que eu liberei perdão, aquilo se rompeu na minha vida. Mas, porém, eu continuei usando anabolizante, eu não aceitei Jesus naquele dia, continuei usando anabolizante, também comecei a fazer uso de bebida alcoólica para ficar mais extrovertido, para sair com colegas, porque no primeiro ano de ensino médio eu comecei a ter amigos, comecei a sair para beber, a ir para festas com eles, e comecei a beber muito. E tinha semanas que eu bebia 4, 5 dias por semana, até de tarde em casa de amigos. E chegou aos 17, 18 anos, eu cheguei a 67 quilos por conta dos usos de anabolizantes. Eu fazia muita dieta sem acompanhamento nenhum médico, jejuns, ficava sem comer dias. E a última vez que eu lembro que eu usei anabolizante, eu apliquei errado no meu ombro direito, e eu fiquei uma semana andando com ele erguido assim, porque tinha rompido a fibra do músculo. E quando eu fui no médico, eu não lembro exatamente o termo, estou dizendo do jeito que eu me recordo agora. Quando eu fui no médico, o médico disse que eu não teria mais o movimento do meu ombro da mesma forma.
mas eu já ia forçosamente para a igreja com os 18 anos, a minha mãe me obrigava a ir, e se eu não fosse eu ficaria sem internet, então por causa da internet eu ia para a igreja, os meus pais me obrigavam a ir para a igreja. E eu lembro que quando travou o meu ombro, eu fui obrigado a contar para os meus pais que eu usava anabolizante, que eu aplicava sozinho. Então eu fui para a igreja, a pastora orou por mim, eu fui curado e hoje eu tenho um movimento normal do meu ombro, não foi prejudicado, graças a Deus, mas eu continuei fazendo uso de bebidas alcoólicas. E mesmo já ouvindo um pouco a palavra, só que eu ia para a igreja e eu odiava os louvores, eu odiava a pregação, eu odiava a pastora, eu xingava ela de bruxa, eu considerava ela uma bruxa, e depois que continuei fazendo uso de bebida alcoólica, aconteceu uma situação que fez eu abandonar a bebida alcoólica. Foi quando eu fiquei uma semana mais ou menos doente, eu perdi 6 quilos, estourou feridas na minha língua e na minha garganta, e eu não conseguia beber nada, até a água era difícil de engolir. E eu me lembro que depois que eu fui curado, passou 7 dias, eu orei e eu fui curado de um dia para o outro. Depois que eu apresentei para Deus, eu já sabia um pouco como que orava, como que se falava com Deus e como que se pedia algo para Ele, porque de certa forma eu prestava atenção nos cultos, em alguns detalhes. Eu pedi a cura para Ele, Ele me curou. Passou 2 dias, veio 2 amigos na porta de casa e me chamaram para ir num aniversário. Eu contei então para minha mãe, falei que eu ia e disse que não ia beber. E eu me lembro que eu fui para esse aniversário e depois que me ofereceram 5 vezes bebida, eu comecei a tomar cerveja. E depois que comecei a beber cerveja, de repente eu já estava bebendo caipirinha. E eu me lembro que eu subi em 4 degraus de uma escada e eu caí de cabeça no chão. Me levaram então para casa, meus amigos não tiveram coragem de chamar os meus pais, então eles abriram o portão e só me deixaram no quintal de casa, no mato. E a minha avó disse que ouviu mais ou menos os cachorros latindo por meia hora, ela se incomodou e ela foi ver o que era. Eu estava sentado na grama, e então ela me levou para dentro de casa, chamou minha mãe, a minha mãe me deu banho, a minha mãe me vestiu. Eu lembro que eu fui para um hospital chamado Baduca, um postinho de saúde, e eu lembro somente de aplicar uma injeção para eu voltar. E quando eu acordei no outro dia, eu estava com outras roupas, minha mãe tinha me dado banho. Quando eu lembrei daquilo, eu parei de beber. Eu me senti tão envergonhado, eu cheguei a ficar, acredito que 3 dias sem conversar com os meus pais. Eu passava por eles, mas não conseguia falar nada para eles, porque até então eles não sabiam que eu bebia, eles não sabiam que eu levava aquela vida, e já fazia 3 anos que eu bebia escondido com meus amigos. Cheguei a pegar muito dinheiro do meu pai, da lanchonete do meu pai, pegava 10, 20 reais para comprar vodka, e mesmo trabalhando com ele. E daí, depois que eu parei de beber, eu aceitei Jesus, eu comecei para a igreja com os meus pais. Deus começou a falar bastante comigo em revelação, em profecia. E a minha mãe um dia ela contou para mim que ela tinha tentado me abortar, e ela tinha comprado uma garrafada com uma benzendeira. Ela tomou essa garrafada, ela também tomou vários chás. Ela disse que ela socava a barriga dela, isso ela chegou a confessar para mim. Ela socava a barriga dela e ela não queria ter, porque eu já era o 4º filho e não existia condições de me criar. Mas graças a Deus eu estou aqui. O Senhor, Ele me deu vida. Ouvi uma profecia uma vez, uma revelação de um missionário de outra cidade, e ele estava pregando na minha cidade, e quando ele olhou para mim, Deus falou através da boca dele a seguinte palavra: no ventre da tua mãe, quando tu estavas morto, eu te dei vida. Eu lembro daquele dia até hoje, nitidamente. Eu caí no chão, eu comecei a chorar um monte, porque fazia 2 semanas que ela tinha confessado para mim que ela tinha tentado me abortar, e aquilo me surpreendeu, aquilo foi de um impacto muito grande para mim, e acrescentou muito a minha fé. Tanto que quando minha mãe disse que ela tinha tentado me abortar, eu disse para ela: glórias a Deus, muito obrigado por você ter me dito isso, porque só me mostra o quanto Deus cuidou de mim, o quanto Deus me protegeu. Também com 12 anos de idade eu comecei a escrever poesias. Eu escrevi 750 poesias até 17 anos. E também dos 15 anos em diante eu comecei um site chamado 2 Tons de Amor, o Tumblr, e eu comecei a escrever textos também sobre reflexão de vida, sobre pensamentos, sobre amor, sobre perdão, sobre várias coisas, sobre solidão.
e eu alcancei até hoje, até o dia desse vídeo, 254 mil seguidores. Muitas pessoas foram libertas da depressão, de angústia, de várias e várias coisas. Quando eu me batizei com 18 anos, em 2013, em fevereiro, os textos que eu escrevi em depressão, quando eu me batizei, eu comecei a escrever sobre o amor de Deus de madrugada, e eu começava a ler esses textos da igreja. Essas foram as minhas primeiras pregações. Depois que eu lia, vinha alguém e dizia que aquilo que eu escrevi tem o mesmo sentido do que alguma palavra bíblica, e me mostrava que estava então na Bíblia. E aquilo para mim foi me fazendo gostar. Eu comecei a gostar da pregação, eu comecei a gostar do dom da pregação e comecei a pedir para Deus. E no primeiro ano de conversão eu comecei a pregar a palavra de Deus, no primeiro ano de batismo. No primeiro ano de batismo também eu, pentecostal, recebi 5 dons do Espírito Santo. Em outubro de 2013 eu tive que renunciar a um namoro de 2 anos, porque eu percebia que não me levava até Deus, pelo contrário, me afastava aos pecados da carne. E chegou um momento então que, quando eu terminei, a pessoa que estava comigo voltou para o mundo, eu continuei na presença de Deus. Aquilo foi uma dor muito grande para mim, não pelo término do namoro, mas pela pessoa voltar para o mundo, ter voltado para o mundo. Mas Deus me fez entender que mais vale agradar a Ele do que a homens, e de que aquilo que realmente é de Deus vai permanecer do nosso lado. Então, depois de 1 ano e 3 meses de batismo, eu fui ungido diácono. Depois de 1 ano e 5 meses de batismo, eu fui ungido missionário. E com essa consagração de missionário, passado alguns meses, Deus deu uma porta de igreja ao meu pai, a igreja chamada Igreja Pentecostal Louvor e Júbilo. Ele é pastor da obra, eu fiquei pastoreando ao lado dele. Eu sou o caçula da minha família, eu tenho 23 anos hoje, mas com 20 anos eu comecei a pastorear ao lado dele a minha família, os meus irmãos, a minha irmã e a minha própria mãe. Deus me deu o privilégio de semanalmente estar ensinando eles com a palavra de Deus, ensinando a doutrina da palavra de Deus. Deus me capacitou pela graça dele nisso. Sempre a minha família veio buscar muito em mim estudo da palavra, entendimento da palavra. Eu, sendo mais novo, o menor da casa, Deus me deu esse entendimento para a glória dele. E passei muita frustração emocional. Acredito que as minhas maiores provações foram essas, emocionais. Então, chegou um dia, quando eu tinha sido frustrado emocionalmente mais uma vez, eu orei para Deus e disse da seguinte maneira: Deus, eu quero que o Senhor traga alguém que não conheça o Evangelho, que não seja crente, não conheça a Tua palavra, e que essa pessoa venha amar o Evangelho como eu amo. E quando eu conhecer essa pessoa, eu quero ter uma família com ela, eu quero que o Senhor me dê um filho, o primeiro filho eu quero que seja menino. Então, passou mais ou menos 1 ano dessa oração. E no ano passado, em 2016, em março, a Camila, quem é minha esposa agora, ela entrou na igreja. No primeiro dia que ela visitou a igreja, eu pedi para orar por ela, e quando eu pedi para orar por ela, Deus me usou em profecia para dizer para ela que ela ia ter uma família, que ela ia ter filhos e que não ia demorar muito, ia ser rápido. Eu vi uma aliança na minha mão e na mão dela, só que eu soube que ela namorava, e quando eu soube que ela namorava, eu não entreguei a parte da aliança. Eu pensei que era coisa do meu coração. Eu entreguei a parte sobre ela ter uma família, sobre ela ter filhos. E também ela me disse, tempos depois, que naquele dia que eu entreguei a profecia, o médico tinha dito para ela alguns meses antes que ela não podia engravidar, porque ela tinha os endométrios secos, e ela teria que fazer um tratamento um pouco longo e um pouco caro, para poder ter uma possibilidade de gravidez. Então, aquele dia ela chorou muito. O primeiro dia que ela foi na igreja, ela aceitou Jesus através da minha vida, do meu ministério. Ela continuou congregando, ficou 3 meses congregando, até que veio um rompimento do namoro que ela tinha. O rapaz que estava namorando com ela terminou com ela. Passado então alguns dias, algumas semanas, a gente se aproximou. Eu não conversava com ela por conta do namoro. A gente começou a se aproximar, nós nos apaixonamos. Nós nos casamos. É algo íntimo, mas para edificar a tua vida como testemunho. Ela que não podia engravidar, o médico disse que ela não podia engravidar. Ela engravidou na primeira relação que nós tivemos. Com 6 meses de gestação, a Camila ela veio a sonhar que o nosso filho ia nascer com a síndrome de Asperger. E quando ela sonhou, eu comecei a orar com imposição de mãos na barriga dela, ungindo a barriga dela. E nesse mesmo mês que ela sonhou, ela teve outro sonho, que uma médica abria o ventre dela,
tirava a criança e operava o crânio da criança. Então o Theo veio a nascer com 41 semanas e 2 dias, se eu não me engano, e depois que ele nasceu nós percebemos no semblante dele, na testa dele, existe uma cicatriz na testa dele, do meio da testa até o meio da cabeça. Até hoje essa cicatriz é vista. Ele tem 6 meses, agora nesse momento que eu estou gravando o vídeo. Nasceu perfeito, sem nenhuma saúde, está pesando 10 quilos com 6 meses, cresceu bastante. E também algo que possa edificar sua vida sobre o meu testemunho. Quando eu vim para a presença de Deus, Deus me deu esse hábito, Deus me deu essa graça de sempre abençoar as pessoas com aquilo que eu tenho, com roupas, com objetos, com bens materiais. Eu me lembro que uma vez eu levei uma guitarra minha para um missionário, e quando eu entreguei essa guitarra, eu tinha comprado ela fazia uns 2 meses, só que eu queria aprender a tocar e eu não conseguia de maneira alguma. Eu sei que é difícil, eu sei que eu deveria ter me dedicado mais, mas em um momento quando eu estava trabalhando na lanchonete, eu ouvi Deus me dizer para dar essa guitarra para um missionário, e eu fui na casa desse missionário. Quando entreguei a guitarra nas mãos dele, ele disse assim: irmão, eu estava pedindo essa mesma guitarra para Deus, eu coloquei a mão sobre uma guitarra igual a essa há meses atrás, e é igual, é a mesma guitarra. Então aquilo edificou a minha fé, aquilo me deixou maravilhado com Deus. E naquele mesmo dia ele orou por mim e ele disse assim: Deus vai fazer algo na tua família essa semana ainda, nos teus pais. E os meus pais estavam congregando numa igreja que eles estavam passando muita tribulação, muita provação, e eu queria que eles viessem congregar comigo. Eu ainda estava, isso foi no início um pouco depois da minha conversão, e então ele profetizou aquilo na segunda-feira. No sábado os meus pais estavam num carro entrando comigo, indo para a minha congregação congregar na igreja que eu estava. Então Deus me deu vitória naquela semana, a partir do momento que eu semeei na vida daquele missionário. E também tenho por costume, quando eu jejuava, eu comprava um lanche que eu gostava, comprava alguma coisa que eu gostava de comer, e eu dava para alguém comer do meu lado, e eu ficava sentado conversando com aquela pessoa. E muitas vezes eu fiz jejum durante almoços de família, durante idas em pizzaria. Às vezes eu estava na pizzaria com todo mundo, com a família reunida, e eu estava lá de jejum, somente tomando um copo d'água, uma garrafa d'água. Fui muito para o monte e cheguei a ser apelidado por ir para o monte, irmão do monte, irmão disso, daquilo. A parte de eu dar meus bens para as pessoas, eu recebi até dizem assim: não dê nada para o Jonathan, porque senão ele vai dar para outro. Então, resumindo, é isso. Hoje eu tenho um casamento. Eu que achava que ia ser homossexual lá no passado, Deus me deu um casamento. A minha esposa está comigo, a Camila também foi batizada através da minha vida. Ela está do meu lado no ministério que hoje Deus me deu. Essa igreja ela foi aberta, como eu devo ter dito, já dia 10 de novembro de 2017. Nós abrimos pela fé. A esposa que o Senhor trouxe, que era do mundo e se converteu ao meu lado, ela que fez o primeiro investimento nessa igreja do valor de R$7.000. Eu comprei aparelhos de som, comprei algumas coisas, cadeiras, e ainda falta algumas coisas. Me falta potência para o som, me falta um DVD, mas eu creio que o Senhor vai prover. Falta também para fazer o altar aqui na frente, mas aos poucos tudo está se encaminhando. O Senhor ele abriu esse ministério aqui num bairro chamado Vila Garcia, da minha cidade. Eu sou de Paranaguá, Paraná. Eu venci a depressão, Deus me fez vencer a depressão. E o homem que me abusou sexualmente, quando então eu me converti e quando foi aberto o ministério por volta dos meus 20 anos de idade, esse homem entrou na igreja que eu estava pastoreando com meu pai, e ele me pediu perdão, e ele disse que aquilo que ele tinha feito para mim também tinham feito para ele quando ele era mais novo. Então eu perdoei ele, já tinha perdoado ele com 15 anos, mas eu perdoei fisicamente ele, e ele também me pediu perdão. E para a glória de Deus, hoje eu vejo todo o meu sofrimento como uma maneira de Deus me dar talentos, e Deus me dar ferramentas para alcançar almas hoje. Tudo que eu sofri lá atrás, hoje eu posso usar para conversar com as pessoas e dizer para elas que é possível elas vencer, que é possível elas romperem numa nova vida e num novo testemunho, um testemunho que glorifica o nome de Deus. Tudo isso que eu venci, cada afronta, cada decepção, cada humilhação, serviu para a minha história para me dizer que é possível você passar pelas aflições dessa vida
e continuar acreditando em Cristo e se dedicar cada vez mais a Ele. Eu abri mão da minha faculdade de letras português no segundo ano, eu tranquei. Eu tenho um curso de técnico de segurança, eu também não exerci a profissão de técnico de segurança para fazer a obra de Deus. Muitas e muitas propostas eu deixei de lado para poder pregar o Evangelho durante a noite. E hoje, o que eu posso dizer para você, vale a pena deixar tudo de lado para servir a Cristo. Hoje eu tenho uma família maravilhosa, minha esposa está ao meu lado para todas as coisas que eu decido fazer na obra de Deus. E hoje eu prego o Evangelho, estou como pastor dessa congregação e eu acredito que Deus tem muito mais para a minha vida e tem muito mais para a tua vida. Se você decidir e crer no versículo que diz na Bíblia que a nós é dado não somente o crer em Cristo, mas o padecer em Cristo, padecer com Cristo e padecer por Cristo. Nós estamos aqui para viver a experiência da cruz, nós estamos aqui para viver a experiência do Evangelho e praticar esse Evangelho. Eu vejo muitos obreiros abandonando o Evangelho por causa do sofrimento, quando o sofrimento é a base que nos firma em Cristo, que nos firma na presença de Deus. Então deixe esse sofrimento te levar mais perto de Deus, se entregue mais para Deus. Hoje tem muitas coisas financeiras que eu não tenho, mas quando eu tenho, eu sempre fico naquele pensamento: Senhor, eu preciso procurar alguém para dar isso, eu preciso procurar alguém para abençoar, eu preciso procurar alguém para semear. Eu tenho também um projeto chamado O Senhor é Bom para Todos, onde eu distribuo canja, onde eu distribuo marmitas, roupas para moradores de rua. E esse projeto já vai fazer um ano que eu tenho. Deus me dá graça de chegar em casa de necessitados, na rua também. Nós atendemos na rua e em casas, nós distribuímos lanches para as crianças, nós distribuímos marmita, distribuímos às vezes cesta básica, conforme Deus me dá condições. Às vezes sai do meu próprio dinheiro, às vezes eu tenho que deixar alguma continha para depois, para poder fazer o projeto, mas eu creio que tudo isso Deus está recebendo e que é tudo isso que me dá contentamento para viver no Evangelho. Muitas pessoas não têm contentamento de viver no Evangelho porque elas não estão sabendo semear no Evangelho. Se você semeia no Espírito, você vai colher vida, mas se você semeia na carne, você vai colher corrupção, você vai colher desânimo, tristezas, angústias, depressões, se você viver carne, se você viver coisas terrenas. Ame primeiro a Deus, ame a palavra dele e pratique a palavra dele. Eu sempre fui guiado por um versículo que eu gosto muito, que diz assim: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E uma outra tradução diz bem assim: há mais felicidade em dar do que em receber. Você já percebeu que às vezes nós recebemos uma profecia ou uma unção dentro do culto e passa uma semana, nós os vemos novamente tristes, aborrecidos? Mas você já percebeu que se você abençoar alguém, aquilo pode refletir o ano inteiro, o teu mês inteiro, e cada vez que você lembrar, você dizer assim: meu Deus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor me deu condições de abençoar aquela pessoa. Eu quero te dizer mais uma coisa: não espere você ter sobrando, porque quem dá o que está sobrando é avarento, porque a gente tem que dar aquilo que realmente tem valor para a gente. É muito fácil tirar do meu bolso aquilo que me sobrou, ou tirar 2, 5, 10 reais, quando eu sei que vai me sobrar. O complicado é você tirar quando você percebe que aquilo tem muita importância para você, mas é a partir do momento que você dá aquilo que realmente tem valor e tem importância para a tua vida, que Deus vai te dar um galardão realmente de gozo, de contentamento na presença dele. Então, através desse testemunho, eu espero que você receba paz no teu coração. Então, eu usei bebidas anabolizantes, cheguei a experimentar maconha, cheguei a experimentar cigarro, eu fui viciado e tive vícios em pornografia, tive vícios em internet, era mais de 8 horas, 10 horas diárias de internet, de videogame, ficava isolado dentro de casa, eu não gostava de pessoas. Eu me lembro uma vez que eu estava jogando Lineage 2, eu estava no computador jogando, chegou um primo meu em casa e ele só tocou no meu ombro, só que eu estava tão concentrado no jogo que eu virei a minha mão para trás e eu dei quase que um murro no rosto dele. Ele me revidou, criou um atrito muito grande e depois a nossa amizade nunca mais foi a mesma. Eu sempre fui um jovem muito estressado, muito irritado por conta dos jogos, não tinha relacionamento com os meus pais, com os meus irmãos, com ninguém, porque a depressão me levou a viver internado em videogames, em computador, mas graças a Deus hoje eu sou livre, sou liberto, conheci Jesus
abandonei tudo que eu podia por Ele, tudo que me aparecer que eu ainda puder abandonar, eu vou entregar a Ele. Deus me deu hoje essa igreja, esse ministério, aqui está. Ainda faltam algumas coisas a serem feitas, aqui está o púlpito. Como vocês podem ver, algo simples, mas a maior glória que existe aqui dentro é a salvação de almas. Eu fui salvo, você pode ser salvo. O seu testemunho, seja o que você passou, abuso, estupro, seja álcool, seja bebida, sejam drogas, Deus quer te usar como servo dele. Você só tem que querer ser servo do Senhor Jesus, tem que querer ser útil para Ele. Eu lembro que um dia, em cima do monte, eu olhei para um irmão de igreja entregando uma profecia, uma revelação, e a pessoa que estava recebendo chorando um monte, e eu falei para Deus: Deus, eu quero isso, eu quero ser um canal de bênção para as pessoas. Então eu jejuei 4 dias, pedindo dom de revelação, dom de profecia. E eu lembro que eu entrei na casa de uma pastora, estava lá um missionário também, e ele orando por mim, ele falou bem assim: o dom que você me pediu, hoje eu te dou, e ai de ti se você não usar. E a partir daquele dia, Deus começou a me usar em profecia, em revelações, para a glória de Deus. E não existe nada melhor do que você ser usado para abençoar alguém, para curar alguém. Eu faço visitas no hospital da minha cidade. Deus mostrou para minha mãe que eu entrava lá, eu coloquei em oração, e hoje eu consigo entrar no hospital 2 a 3 vezes por semana. Não sou capelão, mas Deus abriu a porta para mim lá. Tem pessoas que já foram curadas e alcançadas, teve pessoas que já aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Rotulando e deixando bem firme nesse vídeo para você: eu tenho 23 anos, me converti com 18 anos, eu fugia do evangelho, fugia da igreja pentecostal, detestava a língua estranha, detestava som alto. Eu dizia que os hinos da harpa eram hinos para velho. Eu xingava a pastora de bruxa. Eu era totalmente o inverso do que sou hoje. Mas para a glória do Senhor Jesus Cristo, Ele me transformou. E eu tenho em mente, eu ainda tenho um desejo muito grande, um sonho muito grande, de ter um dia um instituto, ou não sei que maneira de chegar a esse ponto, que trabalhe com jovens, adultos, que tenham passado por abuso sexual, por violência sexual, porque nós não fazemos ideia do como isso é real, do como isso é nítido nas famílias, e pior ainda, no meio de famílias cristãs, isso é real. No meio de famílias que existem pastores, obreiros, isso é real. Não existe ambiente específico onde isso adentra, onde essa vergonha adentra. E tem muitas pessoas reclusas, tem muitas pessoas em depressão que precisam de ajuda. E é isso. Hoje eu exerço pastorado aqui nessa igreja, como pastor presidente. Tenho um projeto, o Senhor é bom para todos. Tenho minha esposa, meu filho. E se você quiser abençoar essa igreja, se você quiser abençoar esse ministério, se você quiser abençoar com alimentos, com cesta básica, com roupas, o projeto O Senhor é Bom para Todos, você pode estar entrando em contato comigo. O meu número, meu celular é 41 995 928930, e eu sou de Paranaguá, Paraná. E se você quiser me chamar para testemunhar na sua igreja, para pregar na sua igreja, eu estarei à disposição. Se você quiser entrar em contato para desabafar comigo, para conversar comigo sobre o que você passou, sobre o teu testemunho, sobre a tua vida, quem sabe você sente que você ainda não foi curado e você precisa conversar com alguém, confessar a tua fraqueza para alguém, para sentir a cura em tua alma, eu vou estar à disposição. Que Deus te abençoe, que Deus te dê paz e que você consiga usar todo esse sofrimento para glorificar e exaltar o nome de Cristo, assim como Deus me ensinou. Vale a pena. Eu não conseguia falar em público, eu tremia, eu ficava assim em público. Hoje, quanto mais pessoas estiverem dentro da igreja, mais fácil para mim pregar, para a glória de Deus. Antes eu não gostava, e a minha mãe era testemunha que eu me escondia dentro de casa quando chegava alguma visita. E hoje eu pastoreio, prego o evangelho para a glória de Deus, evangelizo. E hoje eu estou pastoreando com meu irmão é o meu pastor auxiliar nessa igreja. Então é isso que Deus faz. O irmão que me rejeitava lá no colégio, hoje é meu obreiro, para a glória de Deus.
Não sou melhor do que ele não é melhor do que ninguém. Eu o perdoei, eu não guardei nenhum rancor dele, mas Deus nos uniu. Deus quer fazer mudança na tua história. Eu andava sozinho no intervalo, no colégio. Hoje eu ando unido com meu irmão, no Evangelho, na igreja. E é isso que agora me traz até um refrigério no coração, um contentamento, uma gratidão que eu lembro os minutos que eu ficava, às vezes era 20 minutos, às vezes até mais, eu andava sozinho. E às vezes eu cruzava pelo meu irmão e ele estava cheio de amigos, eu estava sozinho. E eu andava o tempo todo olhando para o chão dentro do colégio. Eu sempre fui uma pessoa que eu olhava para o chão. Por onde eu andava, eu olhava para o chão. E depois que eu me converti, Deus falava bastante comigo assim: levante a tua cabeça. Eu quero você andando de cabeça erguida. Muitas e muitas vezes. E somente depois que Deus me deu o meu casamento, o meu filho, hoje eu posso dizer: Deus ele tira a nossa vergonha. Eu não estou falando vergonha de timidez agora, estou falando vergonha de alma, da sua própria vida. Eu sempre fui alguém reprimido porque eu olhava para mim e eu sempre me sentia o pior de todos, o mais sujo, o mais imundo por causa do abuso sexual que sofria. Eu não conseguia conversar com meninas, eu não conseguia ter relacionamento com ninguém, sempre dava errado. Mas quando Jesus entra na nossa história, Ele muda tudo. Hoje a esposa que Deus colocou ao meu lado, ela que mais mexe comigo é que ela presta atenção nas minhas pregações e é lindo quando você chega em casa, ela diz assim: amor, Deus te usou para falar comigo na palavra hoje. Deus te usou para me curar na oração, Deus te usou para me confirmar tal coisa, para me dar tal resposta. Lá atrás eu era inútil, hoje no Evangelho eu sou servo dele, amigo dele. E é a maior utilidade que alguém pode ter, é ser amigo de Deus e boca de Deus na terra. Que Deus te abençoe e que você possa sentir essa alegria, ter a tua vida mudada, o teu testemunho transformado para a glória dele. Que Deus te abençoe abundantemente. Não dá vontade de parar, porque é maravilhoso o que Deus faz. Que Deus te enche com o Espírito dele. Eu não sei o que você passou, eu não sei o que você sofreu, mas há uma recompensa para a tua dor. Teve uma recompensa para a minha dor. Esse chamado hoje, esse ministério hoje, é uma recompensa. Eu não digo que eu mereço, é merecida essa recompensa, mas é um dos maiores presentes que Deus me deu. Em nome de Jesus.